Muito bem, estamos aqui para dar continuidade a essa 16ª verdade fundamental e a verdade final, não é? Então, nós temos a primeira, que a Bíblia é a palavra de Deus, cremos na inspiração plenária e verbal da Bíblia, de forma que ela é nossa regra de fé e prática. A segunda verdade, um único Deus verdadeiro, que é o Deus que se revela na Bíblia, como Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso. A terceira verdade, na divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A quarta verdade, na queda do homem. A quinta, na salvação. A sexta, nas duas ordenanças da igreja, batismo nas águas para os que crêem por imersão. E a Santa Ceia, pão e vinho, os dois elementos, o pão simbolizando o corpo, o vinho simbolizando o sangue. Cremos no batismo com o Espírito Santo. Cremos a oitava verdade, que a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo, que é a sétima verdade, é falar em línguas estranhas. A nona verdade, na santificação do crente, sem a qual ninguém verá o Senhor. A décima, o tríplice ministério da igreja, ou missão da igreja, que é pregar o evangelho, adorar a Deus e a edificação do crente. A 11ª, o ministério que Deus dá à igreja. A 12ª, na cura divina. A 13ª, na bendita esperança, que é o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos que dormem em Cristo. A 14ª, o reino milenal de Cristo, por ocasião da revelação, manifestação do Senhor visivelmente. A 15ª, o julgamento final após o milênio. A 16ª, que é agora novos céus e nova terra. Essas são 16 verdades fundamentais. Não são as únicas, há mais que você pode estudar e descobrir, mas nós baseamos essas 16 que está bem cercado no plano de Deus para a salvação, né? Queda, salvação, consumação e, claro, criação, né? Deus é o Criador. Novos céus e nova terra. 2 Pedro 3,13 diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. É promessa nas quais habita a justiça. Apocalipse 21 e 22 também refere-se a novos céus e nova terra. O apóstolo Paulo relatou uma experiência na qual ele foi arrebatado até o terceiro céu, também identificado como paraíso, 2 Coríntios, capítulo 12, versos 2 e 4. Sua ideia de 3 céus incluía, primeiro, o céu atmosférico, que circunda o globo terrestre, que é a expansão. Segundo, o céu estrelado, que é onde se encontram os astros, Gênesis 1, 14 a 18. E o terceiro céu, onde fica o trono de Deus, que é a atual moradia de todos os que morreram em Cristo, 2 Coríntios 5, 8, Filipenses 1, 23. Mas a Bíblia não revela onde ficará o terceiro céu em relação à criação natural de Deus. O novo substitui o antigo. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento falam de novos céus e de uma nova terra. Isaías 65, 17, Isaías 62, 22, Apocalipse 21, estudiosos há que acreditam muito mais na renovação dos atuais céu e da terra do que uma nova criação. Isso porque a Bíblia fala das colinas eternas, Gênesis 49, 26, Hebreus 3, 6, e da terra que ele fundou para sempre. Salmos 78, 69, Salmos 104, verso 5, Salmos 125, 1 e 2, e que a terra permanece para sempre, Eclesiastes 1, 4. Entretanto, examinemos o que Pedro escreveu. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão
e os elementos ardentes se fundirão. 2 Pedro 3, 10 a 12. A palavra grega em 2 Pedro 3,10 é traduzido por passarão, do grego de paraloxentai. Algumas vezes significa passar ou passar através, mas também significa passar, chegar ao fim ou desaparecer. Esse parece ser o sentido claro de Mateus 5,18, Mateus 24,35, Marcos 13,31, Lucas 16,17 e Lucas 21,33. A palavra traduzida por disfarão, do grego luchetai, significa algumas vezes soltar, desatar, quebrar, partir, laços ou selos, mas também é usada para indicar um navio que se choca com algo que é destruído, como em Atos 24:17. É usado igualmente com o sentido de derrubar de um edifício, destruir as obras do diabo, 1 João 3:8, e abolir as leis. Outros usos incluem a ideia de repelir, chegar ao fim, e ainda uma outra palavra grega, teketai, em 2 Pedro 3,12, significa desfazer, indicando, confirmando que a Terra, as estrelas e os planetas serão destruídos. A palavra nova, usado para indicar nova terra, também é utilizado para descrever a nova natureza, o Filho de Deus como uma nova criação, 2 Coríntios 5,17, Gálatas 6,15, Efésios 4,24. Apesar da regeneração, mantemos nossa identidade e os traços que nos fazem que nos sentimos nós mesmos, todavia é mais comumente usado para indicar algo inteiramente novo, como odres novos, Mateus 9,17, Marcos 2,22, ou uma nova peça de fazenda, Marcos 2,21. Também é usado para indicar coisa previamente desconhecida, nunca ouvidas, inéditas, como um novo nome, Apocalipse 2,17, ou uma nova aliança, ou uma aliança inteiramente diferente daquela do Monte Sinai, Jeremias 31:31, Lucas 22:20, Hebreus 8:8. Essa palavra é usada igualmente para indicar a nova Jerusalém, que já existe no céu, Gálatas 4:26, e que descerá para a nova terra. Portanto, torna-se claro que a atual Jerusalém não será renovada. Trata-se, antes de tudo, de uma nova Jerusalém, inteiramente nova, e que virá uma terra de igual modo inteiramente nova. O vocábulo passarão, em Apocalipse 21:1, no grego, de alpetan, também é usado como sentido de ir-se embora, de passar a uma condição para outra. É igualmente usado para indicar o desaparecimento da lepra, Mateus 1:42, ou um ai que está passando por outros ais que lhe tomam lugar, Apocalipse 9:12. Visto que o fogo é usado muitas vezes na Bíblia para significar limpeza ou purificação, é-nos facultado entender que os céus e a terra serão renovados e restaurados a um estado melhor como resultado desse processo. Não obstante, também é usado no sentido de consumir algo ao fogo. Abacuque 3:6 fala das colinas eternas ou desgastadas pela idade, parecendo significar que não eram tão perenes quanto se pensava. Eclesiastes 1:4, lemos: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O contraste que aqui se faz é entre a geração dos filhos dos homens, que vão e vêm, e a terra parece continuar indefinidamente. A expressão permanece para sempre, no hebraico de leolam, indica tão somente um passado distante em relação ao que fala, mas isso não significa que não venha eventualmente a ter fim. Em Eclesiastes 1:10, a mesma expressão é traduzida por antes de nós, e alguns estudiosos tomam Eclesiastes 1:4 para indicar que sempre haverá uma terra, embora seja a presente terra substituída por uma nova. O salmista faz um contraste similar entre a eternidade de Deus e a eternidade da atual criação.
A palavra perecerão, usada para indicar os céus e a terra, no Salmo 102, verso 26, foi empregado para descrever como a planta de Jonas, em 4:10. Jonas 4:10, que parece bem com outras coisas que são destruídas ou mesmo anuladas. Lembremos-nos que por ocasião do aparecimento do grande trono branco, os atuais céus e terra fugirão diante daquele que está no trono, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20, verso 11. Na realidade, o sentido mais simples dessa passagem é que eles não poderão ser mais achados em parte alguma, pois desaparecerão, serão aniquilados. Isaías 51, verso 6, profetiza que os céus desaparecerão como a fumaça e a terra se envelhecerá como uma veste. Salmo 102, verso 25 a 26. Dizem que desde a antiguidade fundasse a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa de mudas, e ficarão mudados. A figura de uma mudança de roupas implica em vestir um novo conjunto de roupas, indicando assim a criação de novos céus e de nova terra. Tudo isso fará parte do dia do Senhor, que haverá de culminar no julgamento final. Haverá um lampejo da energia que produzirá um calor tremendo. Então, o nada, Deus assim agirá para os atuais céus e terra, dê lugar à nova criação, onde não haverá nem mais sol, nem mais lua. Alguns eruditos perguntam se isso afetará a humanidade, como os crentes já teremos os corpos mortais e incorruptíveis e nenhum efeito sentiremos. Os mortos que se apresentarem diante do grande trono branco também já terão recebido alguma forma de corpo indestrutível. João 5:29. Em sua visão na ilha de Patmos, João mostrou que a nova terra será de fato diferente da atual. Não haverá mais mar. Apocalipse 21, e que algumas vezes é apresentado como símbolo de desassossego, de instabilidade ou perigo. Isaías 57:20, Tiago 1:6. Sua ausência é uma maneira de enfatizar a perfeição e a paz da nova terra. Contudo, o mar nem sempre é referido num sentido negativo. Veja Isaías 11:9, 48:18 e Hebreus 2:14. Os oceanos cobrem a maior parte da Terra atual, e os micro-organismos que neles existem são necessários para substituir o oxigênio e manter o equilíbrio na atmosfera. Consequentemente, sem o mar, o ambiente da nova Terra será diferente. Todavia, nada sentiremos, pois os nossos corpos, à semelhança do corpo glorificado de Cristo, estarão plenamente preparados para a vida, tanto na terra quanto no céu. Não mais dependeremos de oxigênio ou de atmosfera pressurizada. A Nova Jerusalém. Mais importante ainda é a nova terra tornar-se o local da Nova Jerusalém, que descerá do céu da parte de Deus. Suas dimensões, demonstradas no Apocalipse 21:6, demonstram a cerca de 2.200 quilômetros de altura, 2.200 quilômetros de largura e 2.200 quilômetros de comprimento. A cidade será cúbica. Descreve um cubo semelhante ao lugar santíssimo do tabernáculo e do santo templo. Isso indica que a nova terra será maior do que a atual. A menção inicial da Nova Jerusalém, Apocalipse 21, 2 e 3, cientifica-nos que os remidos estarão habitando com Deus. Eles serão o seu povo e ele será o seu Deus. Dessa maneira, o propósito divino, tanto para Israel quanto para a igreja, será finalmente cumprido. Gênesis 17:7, Êxodo 19:5 e 6,
Levítico 11:45, 2 Samuel 7:14, 2 Coríntios 6:16 a 18, Gálatas 3:29 e 1 Pedro 2:5, verso 9, verso 10. Os efeitos do pecado nunca mais serão sentidos. Os crentes desfrutarão da plenitude da herança que o Senhor lhes conquistou no Calvário. Lá não haverá mais lágrimas e nem morte, pois o salário do pecado é a morte. E ainda temos a promessa que Deus tragará a morte para sempre. Isaías 25:8. 1 Coríntios 15:54. E a morte será tragada pela vitória. Não haverá mais morte nem qualquer outra coisa que cause tristeza, dor, lamentação ou senso de culpa. Coisa alguma haverá de prejudicar a comunhão que desfrutaremos com o Senhor e com os demais redimidos pelo sangue do Cordeiro. Que maravilhosa visão da Nova Jerusalém teve João. Embora o anjo lhe tenha prometido mostrar a noiva, Apocalipse 21:9, sua preocupação básica era com os habitantes da cidade e não com a cidade em si. A Bíblia, com frequência, identifica uma cidade com os seus habitantes, Mateus 23:37. Nessa passagem, Jesus orou sobre Jerusalém, tendo em mente seus habitantes. Por conseguinte, João teve a visão de uma cidade real, o lar dos salvos. João viu a cidade radiante e plena, era da glória divina, uma glória muito maior do que a presenciada por Moisés no Monte Sinai, Êxodo 33:18 a 22, ou do que manifestada no Santo dos Santos, Êxodo 40:34, 2 Crônicas 7:1. Suas muralhas chamam a nossa atenção para o fato de que a cidade será de fato real, tendo dimensões mensuráveis. Em seus portões, acha-se escrito o nome das 12 tribos de Israel. Suas portas, como encontram, sempre abertas, permite que seus habitantes entrem e saiam delas sem qualquer constrangimento. Já não haverá separação entre Israel e a igreja. Os 12 alicerces da cidade terão o nome dos 12 apóstolos. Indica que a Nova Jerusalém é o lar final e a sede tanto da igreja como de Israel. Internamente, a Nova Jerusalém será pura de ouro, um ouro transparente como cristal. O autor do Apocalipse mostra ser a linguagem real inadequada para descrever o que o Senhor Jesus lhe mostrou na ilha de Patmos. Hoje ainda temos ouro transparente como cristal. Pode-se afirmar uma chapa de ouro até se obter ínfimas espessuras. Mesmo assim, se não lhe há de obter a transparência, mas na nova criação haverá substâncias jamais vistas ou sequer cogitadas pelo homem. Mais importante ainda é o fato que de não haverá mais templo na Nova Jerusalém, pois a cidade inteira está cheia da glória e da presença de Deus. Ela será, pois, o quartel-general do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Nela a Trindade Santa estará presente de modo especial. Vemos o trono de Deus. Espiritualmente, todos os crentes hão de ser habitados pelo Espírito. Serão conjuntamente templo santo no Senhor, morada de Deus e no Espírito. Efésios 2:21 a 22. Cristo será a lâmpada, a fonte e transmissor da luz na Nova Jerusalém. Já não haverá mais necessidade de sol nem de lua. Deus mesmo há de nos mediar a luz através do Cordeiro. Quanto a nós, continuaremos finitos e dependentes, mas à nossa disposição haverá a árvore da vida, cujas folhas servem de saúde para as nações. Apocalipse 22:2. Lá não haverá mais enfermidade nem dor. Ele nos proverá a plenitude da vida, da força, da alegria. Salmo 16:11.
Ele será verdadeiramente nosso pastor, nada nos faltará. Quão admirável essa esperança! A maldição já não existe. Nossa adoração ao Senhor será inspirada e muito linda. Dela possuímos hoje uma prelibação através do Espírito Santo. Mas como poderemos comparar nossas realidades com os seus futuros? Veremos ao Senhor, estaremos plenamente com o Senhor, permanentemente com o Senhor, seremos identificados com propriedade peculiar do Senhor, Apocalipse 22, 4. Deus, em seu infinito amor, faz-nos lembrar que o presente universo material, juntamente com tudo quanto o mundo não regenerado valoriza, precisa ser destruído. Caso contrário, os novos céus e a nova terra jamais terão lugar na ordem futura. O propósito divino não é meramente satisfazer a curiosidade quanto ao nosso brilhante e eterno futuro. Ele quer que compartilhemos dessas bem-aventuranças a partir de agora. Por isso, insta-nos a beber das fontes da água da vida. João 4,14, João 7, 37 a 39. Permanecemos, pois, agarrados ao Senhor Jesus, mas os que lhe voltam as costas por causa de incredulidade, de concupiscência, de orgulho, perderão tudo quanto o Pai tem reservado aos que aceitam seu Filho como Salvador. Os que seguem os falsos cultos, as falsas religiões, terminarão, infelizmente, no lago de fogo. Como crentes que somos, Deus nos tornou co-herdeiros de Cristo, Romanos 8, 16, 17. Agora somos herdeiros de todas as coisas, Salmo 2, 8, Hebreus 1, 2. Por conseguinte, os que acreditam em Jesus e lhe prestam obediência hão de herdar todas as coisas. A linguagem do Novo Testamento é apenas um pálido reflexo das riquezas e da glória que nos há de ser reservadas e reveladas pelo Pai Celeste. Sabemos que a Nova Jerusalém será um lugar de beleza e luz. Apocalipse 21, 23, Apocalipse 22, 5. Nela haverá plenitude de conhecimento. 1 Coríntios 13, 12. Será um lugar de interessantes atividades. Será também um lugar de descanso e refrigério. Apocalipse 14, 13, Apocalipse 21, 4. Ali prestaremos significativos serviços ao Senhor Jesus. Apocalipse 7, 15, Apocalipse 22, 3. A Nova Jerusalém será repleta de alegria. Apocalipse 21, 4. Assim iremos experimentar a maravilhosa comunhão. João 14, 3, 2 Coríntios 5, 8, Filipenses 1, 22, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, Hebreus 2, 22 a 23. Não haverá mais dor, nem solidão, nem sofrimento algum. Nossa bem-aventurança será eterna, porque o pecado de uma vez por todas e para sempre será desgarrado do universo pelo Todo-Poderoso, o conquistador de nossas almas, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Com isso nós concluímos as 16 verdades fundamentais. Assista novamente, medite nelas, que elas entrem no seu coração, que você creia, que você possa ler os versos que nós citamos e que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, coloque o sinal do joinha, ajude a divulgar. Nós aqui estamos propagando a palavra de Deus. Nós temos mais ou menos quase 1.200 vídeos em nosso canal. Comentamos a Bíblia toda para você, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. Temos pastas como da Bíblia, um verso por dia, os livros deuterocanônicos, o período interbíblico, a história da teologia cristã, a história do movimento pentecostal, as 16 verdades fundamentais. Tudo para você
conhecer mais o Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, não somente hoje, mas para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Quem esteve convosco, mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Acione nosso canal, PR Eugênio Piacentini, subscreva, divulgue a palavra de Deus. Amém.